Os atores envolvidos aqui nessas atividades é o gestor de contratos e o fiscal. E dentro desses atores aqui, eu trouxe três itens aqui para cada um. É o perfil de atuação, as regras de designação e as competências. Todos os itens aqui tratados no nosso manual, no nosso regulamento. Dentro do manual aqui, a gente tem aqui o capítulo 1, seção 2, os perfis de atuação, a seção 3 aqui das regras de designação e o capítulo 2 das competências de cada uma dessas atribuições. Mas para a gente poder aqui falar de algumas delas, eu trouxe aqui o perfil de atuação do gestor de contratos, servidor designado para controlar, analisar e executar as atividades de formalização de termos contratuais, instruindo o processo, quando for o caso, quanto à prorrogação, repactuação, revisão, reajuste de preço, acréscimo e supressão por meio de termos aditivos ao apostilamento. As regras de designação, temos aqui no capítulo 1, seção 3. Todos os campos devem ter um servidor designado para a função de gestor de contratos e outro para gestor de contratos substituto. Os servidores que compõem o setor de contratos da reitoria são designados como gestores de contratos. A designação dos gestores de contratos será feita por meio de portaria específica assinada pelo reitor. Essa portaria aqui ela é feita, é uma única portaria designando todos os gestores. Toda vez que houver a mudança de um gestor de contratos de um campo determinado, a gente faz uma nova portaria e sempre ela vai sendo atualizada de acordo com a última portaria que a gente for consultar. Sempre vão ter todos os gestores de contratos do FMVG como um todo. Já as competências estão lá nessa nossa normativa. Eu não trouxe para cá porque é um pouquinho mais extenso. E aqui eu só estou dando uma introdução para a pessoa poder se encontrar e poder fazer essa pesquisa. E dentro do fiscal de contratos, temos aqui o perfil de atuação. Aí esse perfil de atuação aqui é um pouquinho mais extenso, então tem aqui, trata do fiscal setorial, servidor designado junto ao local de execução do contrato, contudo da prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em unidades desconcentradas do IFMG, para o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, conforme política definida pelo setor requisitante do serviço ou área especializada do objeto. Fiscal administrativo, servidor designado para acompanhar e fiscalizar, para o acompanhamento e fiscalização dos aspectos administrativos da execução dos serviços. Aí temos duas situações aqui, onde a gente já tem uma documentação de checklist, de parâmetros de julgamento aqui de modelos mesmo, em relação aos contratos de serviços terceirizados, e outros aqui que vai ser construído conforme a área aqui especializada, o setor requisitante. Então, aqui, nos casos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento contratual. E nos contratos de obras de serviço de engenharia ou outros contratos que não estejam de regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme política definida pelo setor requisitante ou área especializada no objeto. Já que o fiscal técnico é servidor designado para o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nos aspectos técnicos, com o objetivo de avaliar a execução do objeto dos moldes contratados, e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o item deste rol, que no caso é a fiscalização pelo público usuário. O fiscal, aí já é um termo que foi feito por nós aqui em adaptação, porque é um fiscal que a gente mais tem aqui indicado, e ele que vai acumular aqui essa função do fiscal técnico administrativo. Então, é o servidor designado para o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, acumulando as competências do fiscal administrativo e fiscal técnico. E a fiscalização pelo público usuário é o acompanhamento da execução contratual por meio de pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. E esse é o perfil de atuação do fiscal. As regras de designação. A indicação do fiscal e seu substituto caberá ao setor requisitante de serviço. A designação de fiscal de contrato será feita por meio de portaria específica, conforme o fluxograma disponibilizado na base de conhecimentos do STEI. Nos contratos firmados sob o CNPJ da reitoria, a portaria de designação será assinada pelo reitor. Nos casos de contratos firmados sob o CNPJ dos campos descentralizados, a portaria de designação será assinada pelos diretores gerais de cada unidade.
E as competências também vai estar ali no regulamento, no capítulo 2 ali, é um pouquinho mais extenso, e como isso aqui é só uma introdução ao tema, a gente não vai tratar aqui.